Então, a informação do jornal espanhol é que o Diego Alves ele não acertou a sua transferência para o Deportivo La Coruña e ele está no Brasil para acertar com o Flamengo. Essa é a informação do jornal AS, lá da Espanha, tá? E os rubro-negros estão aí loucos pedindo para o Diego Alves defender o clube. O AS destaca ainda que o Diego quer um clube de visibilidade para poder aparecer bem ou seguir aparecendo bem e assim convencer o Tite que ele tem que ser presença constante na seleção brasileira. Tinha aquela informação de Roma, né? Só que ele mesmo, quando esteve aqui, falou que não sabia de nada. Podia ser um despiste, mas de fato não aconteceu. Sempre me pareceu estranho, porque se ele está brigando por um lugar na Copa do Mundo, você ir ali para disputar espaço com o Alisson não parecia a melhor ideia. Surgiu essa história agora do Deportivo La Coruña, né? E até lá na Galícia o pessoal ficou meio chateado que vazou a notícia, né? Estavam tentando fazer na surdina. A questão é a seguinte, eu acho que é um goleiro que veria a possibilidade de voltar ao Brasil se as hipóteses dele de mercado na Europa estivessem escassas. Uhum. E aparentemente estão, né? Porque Sim. a Roma não foi adiante, o negócio do Deportivo La Coruña aparentemente também não vai rolar. E a gente imaginava que ele tivesse um mercado que claramente ele não está tendo, né? Os times principais aí já têm os seus goleiros, não tem muita gente procurando. Então, se o cenário for esse, é que a janela aqui está em reta final já, né? Dia 20, né? Você tem menos de 10 dias aí para trazer um jogador de fora. Sim. Então, não sei se... mas é tempo suficiente, não é, tempo suficiente, mas teria que ser uma coisa definida rapidamente. E ele teria que... E aí ele abriria a mão de esperar alguma coisa na Europa. Essa é a questão. Dá tempo para fechar com o Diego Alves em 10 dias? Até dia 20? Óbvio que dá. Só que você impediria o Diego Alves de esperar até 31 de agosto, que é quando ele teria a oportunidade de buscar outras opções na Europa. Eu tentei contato com uma pessoa que trabalha com o Diego, a pessoa falou que está ocupada e pediu mais alguns minutos para responder. Porque eu só queria checar se de fato o Diego tem a disposição de voltar ao Brasil. A notícia foi publicada. Do AS é essa. Uma notícia foi publicada na Espanha de que o Diego cogita voltar ao futebol brasileiro. Entre Valência e La Coruña, hoje, se o Diego tomasse esse caminho, obviamente ele estaria caindo algumas prateleiras. O Valência é o quarto time que mais venceu na história do Campeonato Espanhol. O La Coruña brigou durante boa parte da temporada passada para não ser rebaixado. Um time horroroso, um time bem feio. E aí o Diego Alves, certamente, ele regrediria. Mas nessa realidade de Valência, de Deportivo, até da Roma e de outros clubes dessa prateleira do futebol europeu, se a visão dele tá bem para ir para a Copa do Mundo, o melhor time disparado é o Flamengo. Não tenho a menor dúvida. Não dá para comparar La Coruña com o Flamengo se a ideia é disputar a Copa do Mundo. Porque se ele vem ao Flamengo, se junta a esse time que é bem legal do Flamengo, briga pelo título do Campeonato Brasileiro, briga pelo título da Sul-Americana não mais, né? Mas briga pelas competições Copa do Brasil, que inclusive o Flamengo já venceu o Santos, ele vai fortalecer a candidatura do Muralha. O Alex Muralha, ele vai fortalecer. Imagina se ele não leva o Diego, né? Tem que ver a pretensão salarial dele também. Claro. O Valência está se desfazendo dele porque ele é um dos maiores salários do elenco. O Valência está passando por uma reformulação, inclusive, de investimentos. Qual é o tamanho do sacrifício? E outra, seria o quê? Um empréstimo? Ele tem mais 2 anos de contrato. O Valência simplesmente rescindiria o contrato dele para ele escolher para onde jogar? Se rescindir é até bom, porque aí ele não precisa assinar no fim da janela. Se ele amanhã rescinde o contrato com o Valência, acaba a história de tem que ser até o fim da janela. Se ele está livre dentro da janela, ele pode assinar até depois. Mas ele precisaria rescindir para voltar ao Brasil. Se ele tiver para voltar ao Brasil, ele tem que rescindir até o fim da janela daqui, até dia 20. Até dia 20, é essa a questão. Agora, será? Tem 2 anos de contrato ainda. Eles simplesmente vão rescindir o contrato assim, sem compensação? Sem ele abrir mão de algo também? Não sei. 2 anos, O Flamengo tem algum